Agora, eu estou pensando do outro lado, né, das pessoas, dos clientes clientes, ou um colaborador, ou um parceiro, que a gente já falou, né, que participe dessa comunidade. A minha dúvida é como engajar esse participante da comunidade para que ele tenha uma experiência interessante, que exista um ambiente acolhedor, que ele se sinta à vontade de entrar e participar, porque a gente está partindo do princípio aqui, você trouxe um exemplo do Lego, para quem ama Lego fica fácil, né? Eu quero participar disso, uma empresa que tem, não sei, a Lego deve ter já 200 anos, ou por aí, né? Os castelos lá na coisa era montada de Lego, né? Então, você já tem os aficionados por Lego ou Coca-Cola, a gente está falando de grandes marcas. Se a gente não estiver falando desse grupo, como envolver, como trazer, como criar um ambiente que favoreça a participação dessas pessoas, né, nessa comunidade, tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Quais são as ferramentas que podem ser utilizadas aqui? Tiago, essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que ela toca num ponto que acaba sendo um problema muitas vezes, que é, como toda área, comunidade, eu vejo que os profissionais, às vezes, eles caem numa situação de ter uma caixinha de ferramentas. E toda vez que rola algum problema, eu vou consultar aquela caixinha de ferramentas e vou tirar o meu coelho da cartola ali naquele processo. Mas eu acredito que a experiência em comunidade, ela precisa ser alinhada com o perfil daquele público que está ali. Então, eu sempre começo com esse processo de escuta, e é uma escuta profunda, tá? Eu vou entrevistar várias pessoas, alguns clientes até falam comigo, será que isso é preciso mesmo? Assim, eu já tenho tanta informação, tanto dado sobre os clientes aqui dentro, para que você vai conversar, né? Não, eu preciso conversar, eu preciso sentir. E esse processo de conversa já é um momento inicial de cultivo dessas relações. Aí, quando eu converso com esse cliente, eu já estou mostrando para ele que eu não quero construir só algo para ele, mas com ele, sabe? Já coloco ele dentro dessa postura pouco passiva, né? Então, eu coloco ele nessa postura de co-criador desse processo. E aí, entendendo esse perfil, aí sim eu vou desenhar essas experiências. Por quê? Um ambiente seguro, quando a gente fala, né, de comunidade, a gente vai falar sobre ambiente seguro. Um ambiente seguro para um advogado, ele pode ser diferente de um ambiente seguro para adolescentes, sabe? Então, as diretrizes de desenho dessa experiência, para mim, elas precisam ser construídas a partir dessas informações do perfil. Precisam estar alinhadas. Então, não tem uma bala de prata para te falar assim, precisamos construir um ambiente seguro. Tá, mas o que é um ambiente seguro? Como é um ambiente seguro? Para cada perfil vai ser uma coisa, entendeu? Então, eu sempre recorro a esse conjunto de informações que eu coleto desde o início do projeto, para poder desenhar esse ambiente seguro, esse ambiente que vai incentivar a troca. E aí, quando a gente vai falar sobre incentivo, a gente precisa falar sobre cultura, né? Então, a cultura, ela vai setar o comportamento das pessoas. E aí, se a gente quer uma comunidade, a gente está falando sobre uma cultura de colaboração, uma cultura de abertura, de ajuda mútua. Fazer isso para um advogado é diferente de fazer isso para uma criança, que é diferente fazer isso para profissionais de marketing, né? Então, eu preciso trabalhar isso dentro desse conjunto de dados que eu coletei, entendeu?